Olá pessoal, tudo bem? Continuando com as nossas aulas de matrizes, vamos entrar agora numa parte muito importante dentro de matrizes, que é a parte dos determinantes, tá? Eu vou te explicar os determinantes já resolvendo exemplos, vai ficar bem fácil para você entender. Vamos lá então? Para começar, definição. O que é um determinante? Ele é um número associado a toda a matriz quadrada, tá? Toda matriz que é quadrada e apenas as matrizes que são quadradas possuem determinante. Vamos lembrar o que é uma matriz quadrada? É aquela matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, né? Muito bem. E aí, se nós temos uma matriz quadrada A, a gente pode indicar o seu determinante de duas maneiras. Escrevendo det de A, você escreve det e coloca a letra da tua matriz do lado, ou você escreve os elementos da matriz entre duas barras, tá? Você está indicando o determinante dessa matriz. Beleza? Aí a gente vai ter algumas técnicas diferentes para encontrar o determinante dependendo da ordem dessa matriz. Vamos começar pela matriz que tem apenas uma linha e uma coluna, ou seja, é formada por um único elemento, né? O seu determinante, ele é o próprio elemento. Olha só que fácil, você não tem que fazer nada. É sempre assim, né? A gente começa fácil para te empolgar, depois vai melhorando, tá? Pode ficar tranquilo. Então, determinante de primeira ordem é o próprio elemento. Então, nesse caso aqui, a nossa matriz A, que a gente tem como exemplo, ela é formada pelo elemento 6. O determinante dessa matriz, então, vamos representar esse determinante escrevendo essa matriz, né, entre barras. Isso é igual ao próprio 6. Isso aqui não quer dizer que é o módulo do número 6, tá? Tem que tomar cuidado. Nesse caso, essas barras aqui estão indicando o determinante. Muito bem. Agora, determinante de segunda ordem, quando a matriz possui duas linhas e duas colunas, como que a gente vai calcular esse determinante? Agora, a gente tem que fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Professor, o que é diagonal principal? Nós já vimos isso lá na nossa primeira aula de matrizes, né? Quando a gente já falou sobre matriz quadrada, vamos lembrar. Diagonal principal em toda matriz quadrada é formada por todos os elementos que estão nas posições onde o i é igual ao j. Então é o A11, é o A22, o A33, né? E assim por diante. É o cara que está na primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Se a matriz fosse de ordem 3, o que estaria na terceira linha, terceira coluna, e assim por diante, né? Então, na matriz de segunda ordem, é o cara que está na primeira linha, primeira coluna, e o que está na segunda linha, segunda coluna. Na matriz A, que a gente tem aqui, a diagonal principal é formada pelo 1 e pelo menos 2. Essa é a diagonal principal. Então, a gente vai multiplicar os elementos da diagonal principal e vai conservar o sinal, certo? Então, eu vou colocar um mais aqui para indicar que a gente conserva o sinal. Depois, a gente multiplica os elementos da diagonal secundária e inverte o sinal dessa multiplicação, desse produto. A diagonal secundária é a outra diagonal que a gente tem na matriz quadrada. Então, aqui ela é formada pelos elementos 3 e 4, certo? É a segunda diagonal que a gente tem aqui. Você vai inverter o sinal. Então, eu vou colocar um menos aqui para indicar que inverte o sinal. Vamos calcular esse determinante? Vamos colocar aqui embaixo. Escrevemos a matriz entre barras, né? Para indicar que é o determinante dela. Então, primeira linha 1, 3, segunda linha 4 e menos 2. Vamos lá. Produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes menos 2 é menos 2. Na diagonal principal, você sempre conserva o sinal. Esse mais indica que conserva o sinal, né? Porque mais com menos do produto fica menos, então conserva menos 2. Agora, diagonal secundária, 4 vezes 3 dá 12. Só que aí você tem que pegar menos o valor desse produto. Então, menos 12 fica menos 12, né? Vai inverter o sinal. Menos 2 menos 12. Resulta menos 14. Esse é o determinante dessa matriz A. Agora, o determinante de terceira ordem, quando a matriz possui 3 linhas e 3 colunas. Essa técnica que a gente usa aqui
No determinante de terceira ordem é a regra de Sarri, tá ok? Ou regra de Sarros, como preferir, beleza? Então é o seguinte, vamos colocar primeiro a matriz A entre barras aqui para indicar o seu determinante, né? Então temos 3, 0, menos 1, 2, 1, 3, e na terceira linha 1, menos 2 e 1. Você vai primeiro copiar as duas primeiras colunas da matriz e colocar aqui do lado, certo? Então vamos colocar aqui, primeira coluna é 3, 2 e 1, 3, 2 e 1. Segunda coluna é 0, 1 e menos 2, 0, 1 e menos 2. Tá ok? Feito isso, você vai pegar os elementos da diagonal principal. Qual é a diagonal principal na matriz agora de ordem 3 que a gente tem aqui? Nessa matriz A do nosso exemplo, a diagonal principal é formada pelo 3, pelo 1 e pelo 1, né? Como nós vimos anteriormente, são todos os elementos que estão na posição, né, onde o I é igual ao J. Então é o A11, o A22 e o A33, esses três caras aqui. Você pega então a diagonal principal, só que agora você tem que pegar também as paralelas da diagonal principal. Então você vai ter que pegar essa aqui também, formada pelo 0, pelo 3 e pelo 1. E essa outra formada pelo menos 1, pelo 2 e pelo menos 2. Tá? Por isso que você vai copiar as duas primeiras colunas do lado, certo? Aí você pega a diagonal principal e as suas paralelas. Como fizemos anteriormente, vai multiplicar os elementos de cada fila e conservar o sinal dessa multiplicação. Beleza. Na sequência, você vai pegar os elementos da diagonal secundária e também das suas paralelas. Qual é a diagonal secundária? É menos 1, 1 e 1, né? Essa diagonal aqui. Vamos marcar ela. Menos 1, 1 e 1. E as suas paralelas. Então, essa diagonal aqui, 3, 3 e menos 2. E essa outra diagonal aqui, 0, 2 e 1. E aí você inverte o sinal no produto de cada uma dessas diagonais aqui, que eu destaquei em rosa, né? Então aqui você inverte o sinal. Vamos lá? Como é que vai ficar o det, o determinante dessa matriz A? Vamos começar pela diagonal principal e suas paralelas. 3, 1 e 1. 3 vezes 1, 1. Aliás, 3, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, fica 3 porque conserva o sinal. Beleza. Agora, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1, 0. Fica 0. Depois, menos 1 vezes 2 fica menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Então, fica 4 positivo porque mantém o sinal aqui na diagonal principal e suas paralelas, né? Agora, na diagonal secundária, olha só. Menos 1, 1 e 1. Menos 1 vezes 1 fica menos 1. Menos 1 vezes 1 de novo, menos 1. Só que na diagonal secundária troca o sinal. Então, se deu menos 1 o produto, fica 1 positivo. Beleza? Agora, temos aqui 3, 3 e menos 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 2 dá menos 18. Mas como troca o sinal, fica 18 positivo. E por fim, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 fica 0, né? Então agora é só fazer essa soma que a gente tem aqui. O determinante da matriz A é igual a 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 18, 26. O determinante dessa matriz A é 26. Poderia ter feito de outra maneira isso aqui, tá? Você pode também repetir as duas primeiras linhas da matriz, colocar embaixo e fazer o mesmo processo. Resulta a mesma coisa, tá?
Já vimos até agora como encontrar o determinante de matrizes quadradas de primeira, segunda e terceira ordem, onde a gente não tem grandes problemas, né? É bem tranquilo. Agora, a gente vai ver como encontrar o determinante de matrizes de ordem superior. Matrizes com 4 linhas e 4 colunas, 5 linhas e 5 colunas e assim por diante, tá? A primeira técnica que eu vou te mostrar é o Teorema de Laplace, que vai funcionar para encontrar o determinante de qualquer matriz de ordem superior. E até para uma matriz de ordem 3 funciona também, mas aí não vale a pena, né? Porque ele é um pouquinho mais trabalhoso. Depois eu vou te mostrar a regra de Chiot, que pode ajudar em algumas situações também. Mas a técnica mais importante é o Teorema de Laplace, que apesar de ser trabalhoso, funciona sempre, tá? Para qualquer matriz. Mas antes de partirmos para o Teorema de Laplace, a gente tem que conhecer dois conceitos importantes, que é o conceito de menor complementar e o conceito de cofator. Sempre que você tem uma matriz quadrada, você consegue encontrar o menor complementar e o cofator de qualquer um dos elementos. O menor complementar, ele é representado pela letra D maiúscula, seguida de dois índices que indicam a posição que está o elemento desse menor complementar. Então, se eu escrevo aqui, por exemplo, D13, eu estou dizendo o menor complementar do elemento que está na primeira linha e na terceira coluna da matriz que a gente está trabalhando, né? Nesse caso aqui, temos essa matriz A. O elemento que está nessa posição é o 4, é o que está na primeira linha, terceira coluna. É sempre linha, depois coluna, né? Então, temos aqui o elemento 4. O que você vai fazer? Você vai eliminar a linha e a coluna desse elemento. Então, você apaga a primeira linha e apaga a terceira coluna, nesse caso aqui, certo? Sempre apaga a linha e a coluna do elemento. Com os elementos restantes, você obtém uma nova matriz e calcula o determinante dessa nova matriz. Então, qual é a matriz que a gente obtém aqui? Na primeira linha não ficou ninguém, na segunda linha sobrou 1 e 1, tá aqui, e na terceira linha sobrou 3 e 2. Essa é a matriz que a gente obtém, excluindo a primeira linha e a terceira coluna da matriz A. Agora é só calcular o determinante dessa matriz e a gente tem o menor complementar desse elemento aqui. Por isso que ele é representado pela letra D, porque ele é um determinante, né? Ele é o determinante que a gente encontra a partir da matriz que a gente obtém, excluindo a linha e a coluna do elemento, o qual a gente está encontrando, né, esse menor complementar. Bom, para encontrar esse determinante aqui, a gente já viu como que faz, né? É bem tranquilo. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 1 vezes 2 fica 2, diagonal principal conserva o sinal. Agora a diagonal secundária, 3 vezes 1, 3, troca o sinal, menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Pronto, esse é o menor complementar do elemento da matriz A, que está na primeira linha, terceira coluna, só isso. Agora o cofator. O cofator, ele é representado pela letra A maiúscula, porque a gente está trabalhando aqui com uma matriz A, certo? E aí seguido dos dois índices que indicam da mesma maneira que aqui a posição que o elemento está nessa matriz. O cofator, ele é dado por menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar desse elemento. Na verdade, o menor complementar, ele serve para a gente poder encontrar o cofator. O que é importante mesmo é o cofator, beleza? Então, eu coloquei aqui a mesma matriz A que a gente utilizou anteriormente e vamos encontrar o cofator do elemento que está na primeira linha, terceira coluna dessa matriz. Adivinha por quê? Porque eu já tenho o menor complementar dele, né? Então, para não ter muito trabalho, eu já vou pegar o menor complementar que eu já fiz anteriormente. Vamos lá. Menos 1 elevado a I mais J. O I é 3, o I é 1, aliás, o J é 3, né?
Então é menos 1 elevado a 1 mais 3 que multiplica o menor complementar desse elemento. Já encontramos anteriormente, vale menos 1. Então, isso aqui multiplica menos 1. Vai ficar menos 1 elevado a 4, que dá 1 positivo. Menos 1 elevado a expoente par fica 1, né? Que multiplica menos 1. 1 vezes menos 1 resulta menos 1. O cofator do elemento da matriz A, que está na primeira linha, terceira coluna, vale menos 1. Maravilha! E agora que a gente já sabe encontrar o cofator de um elemento, partimos para o teorema de Laplace. Agora sim, teorema de Laplace. Se você entendeu bem a parte anterior de como encontrar o cofator de um elemento, não vai ter problema nenhum agora. Bom, temos aqui uma matriz A com 4 linhas e 4 colunas e precisamos encontrar o seu determinante. Vamos então usar o teorema de Laplace. Funciona da seguinte maneira. Primeiro, você vai escolher qualquer uma das linhas inteiras ou qualquer uma das colunas inteiras da tua matriz para você trabalhar, certo? Escolhendo uma linha inteira ou uma coluna inteira, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cada um dos elementos dessa linha ou dessa coluna pelo seu respectivo cofator e vai somar tudo isso, você tem o determinante da tua matriz. Qual que é o problema do teorema de Laplace? Nós vimos que para encontrar o cofator de um elemento, a gente tem que ter o menor complementar desse elemento, né? E para ter o menor complementar, a gente precisa, na verdade, calcular outro determinante, né? Onde a ordem da matriz é 1 a menos que a ordem da matriz que a gente está trabalhando. Na prática, o que significa? Se eu estiver fazendo o teorema de Laplace numa matriz de ordem 4, né? Com 4 linhas e 4 colunas, para encontrar cada cofator, eu vou ter que, na prática, encontrar o determinante de uma matriz de ordem 3. Então, é um pouquinho trabalhoso, né? Mas aí eu tenho uma dica para você contornar esse problema. A dica é a seguinte: é só você escolher aquela linha ou aquela coluna da tua matriz que tem a maior quantidade possível de zeros. Sabe por quê? Porque como você vai multiplicar o elemento pelo seu cofator, se esse elemento for zero, essa multiplicação dá zero, né? Independente do valor que tenha o cofator, qualquer coisa vezes zero dá zero. Significa que você nem precisa encontrar esse cofator, porque o produto vai dar zero, certo? Então você tem que escolher aquela linha ou aquela coluna que tenha a maior quantidade possível de zeros. Então, olha para essa matriz aqui. Qual linha ou coluna é legal a gente escolher? É muito legal escolher a terceira coluna, concorda comigo? Porque a gente tem 3 elementos que valem zero. Significa que eu não preciso encontrar o cofator desses 3 caras aqui, porque quando eu multiplicar esses elementos pelos seus cofatores vai dar zero. Eu só vou ter que calcular um cofator, que é o desse elemento 2. Se eu tivesse escolhido, sei lá, a primeira linha, por exemplo, na inocência, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que encontrar o cofator desse elemento 2, ia ter que encontrar o cofator desse menos 1, ia ter que encontrar o cofator desse outro 2 e ia ter que encontrar o cofator desse 3. Eu ia ter que encontrar 4 cofatores, que na prática seria encontrar o determinante de 4 matrizes de ordem 3, né? Então daria um trabalhão danado. Mas escolhendo então essa terceira coluna, eu só vou ter que fazer um cofator, vai ficar bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Para encontrar o cofator desse elemento aqui, o que a gente precisa fazer? Vamos colocar aqui embaixo. É o cofator do elemento da matriz A, que está na primeira linha, terceira coluna, né? Cofator desse cara aqui. É dado por menos 1 elevado a I mais J, né? Então, 1 mais 3, que multiplica o menor complementar desse elemento. Temos que encontrar o menor complementar desse cara aqui. Vamos lá, vamos copiar a matriz A aqui em cima. Primeira linha, 2, menos 1, 2 e 3. Segunda linha, 1, 1, 0, 5.
Terceira linha, 3, menos 2, 0, 1. E a quarta linha, 0, 4, 0 e menos 3. Como a gente quer o cofator desse cara aqui, a gente elimina a linha dele e a sua coluna, né? Então, exclui a primeira linha e a terceira coluna. E obtemos uma nova matriz com os elementos restantes. Então, como é que vai ficar? Na primeira linha não ficou ninguém. Na segunda linha temos 1, 1 e 5. Então, nessa ordem, vai ser a primeira linha da nova matriz. 1, 1, 5. Beleza. Agora, na linha de baixo, temos 3, menos 2 e 1. É a próxima linha da nossa matriz. 3, menos 2 e 1. E na última linha, 0, 4 e menos 3. 0, 4 e menos 3. Pronto, foi gerada para a gente uma matriz de ordem, uma matriz quadrada de ordem 3, né? Então, isso sempre vai acontecer. Como aqui a matriz ela era quadrada de ordem 4, a gente caiu numa matriz quadrada de ordem 3. Para encontrar o menor complementar, sempre acontece isso. Você tem que fazer um determinante cuja ordem é 1 a menos que a matriz que você tinha inicialmente. Então, vamos lá, temos que calcular o determinante dessa matriz aqui. Vamos colocar ela entre barras para indicar o determinante, né? Bom, é só fazer a regra de Sarry, certo? Matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. Repete as duas primeiras colunas. Então, primeira coluna 1, 3, 0. Segunda coluna é 1, menos 2 e 4. Agora é o produto dos elementos da diagonal principal e suas paralelas, menos o produto dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas. Diagonal principal, então, primeiro, e suas paralelas, né? 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 3 fica 6 positivo. Então, é 6 positivo, porque conserva o sinal aqui na diagonal principal e suas paralelas, né? 1 vezes 1 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. 6 mais 60. Agora, a diagonal secundária e suas paralelas. Aqui e aqui. 5 vezes menos 2, menos 10, vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Como é diagonal secundária, troca o sinal por menos 4. E por fim, 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Fica mais 9 porque troca o sinal por ser diagonal secundária. O determinante dessa matriz aqui, que é o menor complementar desse elemento, né? Resulta, portanto, 60 mais 6, 66, menos 4, 62, 62 mais 9, 71. 71 é o valor do menor complementar desse elemento. Então, o seu cofator resulta menos 1 elevado a 4, que multiplica 71. Menos 1 elevado a 4 fica 1 positivo. 1 positivo vezes 71 é 71. Então, isso aqui resulta 71. Muito bem, temos o cofator desse elemento. Então, como é que fica o determinante dessa matriz aqui? Vamos colocar aqui do lado. Vamos colocar ela entre barras para indicar o seu determinante, né? Determinante dessa matriz aqui é igual a quanto? Então, eu vou multiplicar o elemento pelo seu respectivo cofator. É 2 vezes 71. A isso, eu teria que somar esse elemento vezes o seu cofator, mais esse elemento vezes o seu cofator, mais esse aqui vezes o seu cofator. Mas como os elementos eles valem 0, então o produto resulta 0, né? Então eu vou somar 0 a isso aqui, fica só isso mesmo.
2 vezes 71 resulta quanto? 142, né? Pronto. Esse é o determinante dessa matriz que a gente tem aqui. E para finalizar a nossa aula, temos aqui a regra de Chiò, que é uma alternativa no cálculo de determinantes de ordem superior. Temos novamente uma matriz A com 4 linhas e 4 colunas e precisamos novamente encontrar o seu determinante. Qual que é o problema nesse caso aqui? Se a gente fosse aplicar o teorema de Laplace, a gente teria que calcular no mínimo 3 cofatores, né? Porque só tem um elemento aqui que vale 0. Então, qualquer linha ou qualquer coluna que a gente escolhesse, a gente ia ter que fazer no mínimo 3 cofatores, o que ia dar um grande trabalho, né? Para fazer usando o teorema de Laplace que nós vimos antes. Então, essa é uma situação legal para usar a regra de Chiò. Primeira coisa, para que você possa usar a regra de Chiò, você tem que ter pelo menos um elemento na tua matriz que vale 1, tá ok? Se não tiver nenhum elemento na matriz que é 1, você não pode usar a regra de Chiò. Nesse caso aqui não tem problema, temos vários elementos que valem 1. Vamos escolher esse aqui que está na primeira linha e na primeira coluna para a gente trabalhar, certo? Bom, escolhido esse elemento que vale 1, você vai eliminar a linha e a coluna dele, tá? Maravilha! Dos elementos restantes, os elementos que sobraram aqui, né, que não foram eliminados, você vai pegar cada um deles e subtrair desse elemento o produto dos elementos que foram eliminados que estão na sua linha e na sua coluna. Como assim, professor? Não entendi nada. É o seguinte, você vai pegar esse 2 e vai fazer ele menos 0 vezes 2, porque o 0 é o elemento que está na linha desse elemento 2 e esse 2 é o que está na sua coluna. Então você vai subtrair do 2, 0 vezes 2. Se eu pego esse 3 aqui, é 3 menos 0 vezes 1, porque 0 é o que está na sua linha e 1 é o que está na sua coluna. Então, de cada elemento, você subtrai o produto dos elementos excluídos que estão na linha e na coluna desse elemento. Vamos lá. Vamos colocar aqui embaixo a matriz, então, que a gente vai... a nova matriz que a gente vai obter. Como já comentamos, vai ficar 2 menos 0 vezes 2. Do lado é 3 menos 0 vezes 1. E o terceiro elemento da primeira linha vai ficar 1 menos 0 vezes 1, né? 1 menos 0 vezes 1. Na segunda linha, agora, 1 menos 2 vezes 2. O que está na linha é o 2, o que está na coluna é 2 também. 1 menos 2 vezes 2. Do lado é 3 menos 2 vezes 1. 3 menos 2 vezes 1. E do lado é 4 menos 2 vezes 1. 4 menos 2 vezes 1. E na terceira linha, 2 menos 1 vezes 2. 2 menos 1 vezes 2. 2 menos 1 vezes 1. 2 menos 1 vezes 1. E o último elemento é 3 menos 1 vezes 1. 3 menos 1 vezes 1. Vamos continuar aqui em cima. Essa matriz, ela é igual a quem? 0 vezes 2 dá 0, 2 menos 0 é 2. 0 vezes 1, 0, 3 menos 0, 3. 0 vezes 1, 0, 1 menos 0, 1. Primeira linha, 2, 3, 1. Na segunda linha, 2 vezes 2, 4, 1 menos 4, menos 3. Do lado, 2 vezes 1, 2, 3 menos 2, 1. E o último elemento da segunda linha, 2 vezes 1, 2, 4 menos 2, 2. Na terceira linha, 1 vezes 2, 2, 2 menos 2, 0. 1 vezes 1 é 1, 2 menos 1, 1. 1 vezes 1, 1, 3 menos 1 fica 2. Pronto, obtemos uma matriz com uma ordem, né, de 1 a menos que a ordem da matriz A que nós tínhamos inicialmente. Isso aqui que a regra de Chiò faz.
Ela pega uma matriz quadrada de ordem n, que nesse caso é 4, né? E transforma em uma matriz quadrada de ordem n-1. Nesse caso fica então uma matriz quadrada de ordem 3. Aí basta você calcular o determinante dessa matriz e multiplicar esse determinante no final por -1 elevado a i mais j, onde i e j são respectivamente a linha e a coluna do elemento 1 que você usou inicialmente aqui, tá? Nesse nosso caso, i é 1 e j é 1, porque o nosso elemento 1 ele está na primeira linha, primeira coluna, né? Se a gente tivesse trabalhado, sei lá, com esse outro 1 aqui, poderia também, tá? O nosso i seria 3 e o nosso j 2, né? Então, é isso aí. Mas basicamente a regra de QO se resume a você calcular o determinante de uma matriz que tem uma ordem de 1 a menos que a tua matriz inicial. Por isso que ele é interessante, né? Ao invés de calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, a gente vai basicamente calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Então, facilita muito a nossa vida, né? Vamos lá, é só aplicar aqui a regra de Sarri, né? Repete as duas primeiras colunas. Então, primeira coluna 2 menos 3, 0. Segunda coluna 3, 1, 1. Agora é só fazer o produto dos elementos da diagonal principal e suas paralelas, menos o produto dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas. Vamos lá. Na diagonal principal, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2 vezes 0, 0. 1 vezes menos 3 vezes 1, menos 3. Na diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Então fica menos 4. Sempre inverte o sinal na diagonal secundária, né? 3 vezes menos 3 é menos 9. Menos 9 vezes 2, menos 18. Então fica mais 18. Menos 4 mais 4, zerou. Menos 3 mais 18 fica 15. O determinante dessa matriz aqui é 15. Para a gente encontrar o determinante da matriz inicial, que é a nossa matriz A, é só multiplicar esse 15 por menos 1 elevado a i mais j, né? Como nós já comentamos anteriormente, onde o i é a linha e o j é a coluna, onde está o elemento 1 que a gente usou inicialmente. Então, det de A é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica 15. Det de A resulta quanto? Menos 1 elevado a 2 fica 1. 1 vezes 15, 15. Pronto. O determinante da nossa matriz A é 15. Se você gostou dessa aula, curta o vídeo, clique aqui no gostei, deixe um comentário e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para ficar por dentro das nossas novidades. Toda semana tem novas aulas e aí você não vai perder nenhuma atualização aqui no canal. Até a próxima, grande abraço, tchau!